E aí, galerinha esperta do sexto ano, tudo bem com vocês? Então, novamente aqui eu, professor Wilson, com vocês, né? Essa é a aula número 112. Eu estou aqui na companhia da Francis. Tudo bem, Francis? Legal, obrigado, né, por nos auxiliar aqui na nossa aula. E também eu quero dar um recadinho, alguns recadinhos bem importantes, né, que nós sempre damos aqui no início do Aula Paraná. Lembre de realizar as atividades do Classroom, né, referente à sua disciplina, e também aquelas que o seu professor enviar, né, a sua professora do seu colégio também, e principalmente aquelas atividades avaliativas, beleza? E quem não tem acesso ao Classroom por algum motivo, lembre-se de ir até o seu colégio e retirar as atividades no dia programado. E também lembre-se de devolver, tá? Porque isso é bem importante, nós já estamos no último trimestre letivo, né? Então não podemos dar bobeira. Beleza? Então acompanhe agora quais são os conteúdos que nós vamos tratar nesta aula. Nós vamos retomar, né, o conteúdo da aula anterior, entrevista, sujeito e tipos de sujeito. Então vejamos aqui comigo. Objetivos então desta aula. Nós vamos ler trechos de uma entrevista, certo? Nós vamos identificar ali informações explícitas, que são aquelas que são mais simples de identificar, tá? Nós vamos identificar o sujeito presente, né, em cada enunciado, e nós vamos também reconhecer os diferentes tipos de sujeito ali aplicados. Bacana? E os conteúdos, então, em relação a isso, gênero discursivo e entrevista, né, nós sempre estamos amparados por um gênero, né, para fazer análise dentro do texto. Termos essenciais da oração, então, como que a oração é composta, e os tipos de sujeito, tá bom? Então, vejamos aqui. Nós temos aqui uma entrevista. Que entrevista é essa, pessoal? É uma transcrição da entrevista concedida a uma rádio, tá? A Rádio CBN Curitiba, que é uma emissora assim que tem um espaço reservado para conteúdos jornalísticos, tá bom? Então vejamos aqui. Então a CBN, ela realiza então essa pergunta, essa entrevista aqui com o Hudson José. Vejamos aqui as informações. Nós vamos falar ao vivo com o diretor de comunicação e marketing da Sanepar, Hudson José. Muito bom dia para você. Ou seja, faturas já essa semana começam a chegar na cor vermelha? Isso vale para todo mundo ou apenas para aquelas pessoas que estão consumindo mais água do que deveriam? Então essa foi a pergunta então feita pelo entrevistador ali da CBN. Então vejamos aqui a resposta. Então o Hudson José responde: bom dia, Luciano. Então nós sabemos aqui, né, pela resposta, que o nome do entrevistador é Luciano, embora não tenhamos o nome completo. Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Esse processo iniciou essa semana. Ele vai integrar toda a região metropolitana de Curitiba, tá? Que é onde nós estamos registrando o processo de seca severa, de crise hídrica de forma mais intensa. Essa semana, todos os nossos clientes, independente se residencial, comercial ou industrial, todos, sem exceção, passam a receber essa fatura em vermelho. O objetivo, como você antecipou, é exatamente chamar a atenção para o problema que estamos vivendo. A maior crise hídrica da história recente do Paraná, registrado pelo CIMEPAR. No mínimo, nos últimos 22 anos, não havíamos tido uma situação tão crítica pela qual estamos passando. E aí a CBN retorna aqui uma nova pergunta para o Hudson José. Hudson José, as faturas de água já traziam algumas dicas para o consumo consciente, em razão dessa histórica crise hídrica. Como você avalia a adesão das pessoas a esse pensamento que é preciso economizar porque a situação é grave? Então, aqui a pergunta é sobre a avaliação que o entrevistado faz em relação ao comportamento das pessoas, da população, a respeito, né, da economia de água. Vejamos aqui o que ele responde. O Hudson José responde:
Olha, nós temos tido o apoio da população, de uma forma geral, mas nós sentimos a necessidade de estabelecer uma meta. Por isso, foi lançada a campanha Meta 20, que derivou uma série de ações, incluindo essa emissão de fatura em vermelho. Porque, apesar de um nível de consciência entre as pessoas, nós ainda não conseguimos um índice no volume e no percentual que nós precisamos, certo? Então, até aqui a resposta do Hudson José. E seguindo mais um pedacinho, ainda na resposta, para o ouvinte que nos acompanha ter uma ideia, a gente chegou hoje a um nível de barragem no nosso sistema integrado das 4 barragens de 33,46%. Esse ponto é um ponto crítico. Nós estamos muito mais próximos a um ponto de mudança de sistema de rodízio para uma fase mais severa, que daí sim nós teremos 2 dias sem água e 1 dia com água. Então veja que está uma preocupação em relação a esse consumo, né? Então pouca chuva e o consumo aí devido ao calor aumentando, né? Então é uma preocupação aqui do Hudson José, o entrevistado aqui da CBN. Ó, e ele ainda continua mais um trechinho aqui a resposta dele, tá? Hoje, para nós acionarmos um novo sistema, nós teríamos que chegar a 25% das barragens. Nós estamos com 33%. E para sairmos do sistema de rodízio, nós teríamos que chegar a 60%. A dificuldade hoje é muito grande. Nós precisamos estocar água, precisamos preservar, porque infelizmente todas as previsões feitas pelos sistemas de meteorologia com relação à seca, elas estão se confirmando. E a previsão é que a primavera seja muito seca, com a ausência de chuvas, e isso nos traz, além de preocupação, problemas no abastecimento de água. Então, veja, a temática aqui é uma temática bem atual, né? Uma temática bem importante para nós, aqui principalmente do estado do Paraná, que estamos passando por esse momento de rodízio em muitas cidades paranaenses, né? Uma seca muito severa. E agora sim um quiz para iniciarmos aqui as nossas perguntinhas. Observe aqui, ó, transcrever uma entrevista significa o quê? É que apareceu lá no início, essa entrevista foi transcrita. Ela serve para melhorar o que foi falado, ela serve para passar para a forma escrita o que foi falado, ela serve para apagar o que foi falado, ou ela serve para comentar o que foi falado? O que vocês acham? Transcrever. Transcrever lembra alguma coisa de escrever, né? Passar para a escrita. Passar para a escrita o quê? Exatamente. Exatamente passar para a forma escrita aquilo que foi falado. Então, resposta B, né? Então, só para você observar. Então, sempre que você ver essa palavrinha presente em algum local, lembre que está falando sobre colocar para a forma escrita algo que foi dito oralmente, beleza? E agora a atividade número 1 aqui para você. Leia novamente o seguinte trecho. Muito bom dia para você, ou seja, faturas já essa semana começam a chegar na cor vermelha? Isso vale para todo mundo ou apenas para aquelas pessoas que estão consumindo mais água do que deveriam? O pronome isso, utilizado no trecho, retoma qual informação? Pense um pouquinho, responda e já retornamos.
Legal, pessoal. Vamos ver então qual é a resposta do nosso exercício aqui. Acompanhe aqui o pronome isso, certo? Utilizado nesse trecho, ele retoma qual informação? Então vamos ver aqui, ó. Isso vale para todo mundo. O que será que é isso vale para todo mundo? Ele retoma a informação de que as faturas começam a chegar na cor vermelha, justamente isso. Essa é a principal informação aqui que você deve prestar atenção. Bacana? E agora atividade número 2 aqui para você treinar, praticar o nosso conteúdo. Leia novamente o seguinte trecho. Muito bom dia para você. Ou seja, fatura já essa semana começam a chegar na cor vermelha? Isso vale para todo mundo ou apenas para aquelas pessoas que estão consumindo mais água do que deveriam? Reescreva o trecho destacado, então só essa parte aqui que está destacada em negrito, na ordem direta. O que é a ordem direta? Sujeito, verbo e em seguida o complemento, nesta ordem. E você vai modificar a pergunta, né? Está aqui numa forma de pergunta, para uma forma de afirmação. Tranquilo? Então, faça lá e daqui a pouquinho nós já retornamos. Legal, pessoal. Vejamos aqui, então, você deveria reescrever, então, o trecho destacado aqui para mim, certo? Que o professor pediu. E era para escrever na ordem direta. O que é a ordem direta? Sujeito na frente, verbo e depois o complemento. Vamos ver como que ficou? Então, olha aqui, ó. Ou seja, fatura já essa semana, começam a chegar na cor vermelha. E aqui a reescrita.
faturas, né? O professor teve que adaptar as faturas, no caso, né? Teríamos aqui um artigo as, certo? As faturas começam a chegar na cor vermelha essa semana. Então, aqui eu tenho uma afirmação e não mais uma pergunta, como foi o caso ali, né, desse trecho destacado. Qual era o sujeito? O que começam a chegar na cor vermelha essa semana? As faturas. Então, esse é o meu sujeito, certo? Verbo. Qual é o verbo? Na verdade, nós temos aqui uma locução verbal, tá? Começam a chegar. Então, nós temos dois verbos, um próximo do outro, tá? E o complemento da frase, né? Então, se fosse assim, faturas começam a chegar. Como assim, professor? Começa a chegar o quê? Né? Onde? Quando? Começam a chegar na cor vermelha essa semana. Então, sempre aqui o complemento. Então, é necessário esse complemento, porque senão a nossa frase ficaria o quê? Sem sentido, né? Ficaria faltando alguma coisa. Faturas começam a chegar. Como assim? Começam a chegar sobre o que, quando, onde, né? Então, a gente ficaria um pouquinho perdido em relação a isso. Então, bem importante perceber isso. Agora, eu quero que você responda para mim aqui o que é e quais elementos compõem o predicado. Predicado, em algum momento você viu ou ouviu algo a respeito deste termo, predicado? Então, a gente tem o que na frase? Sujeito, certo? Verbo, predicado, basicamente, tá? Então, esses são os termos essenciais da oração. Predicado, o que será que é o predicado? Que parte, que trecho da frase, né? No caso, a oração, que é uma frase que possui verbo, que a gente aprendeu em aulas anteriores, vocês já viram sobre isso, né? Então, o que é esse predicado? Quais elementos compõem? Então, vejamos aqui. Predicado. O predicado é a parte da oração em que há verbo, tá? Portanto, não existe predicado que não possua verbo. Ou uma locução verbal. Quando que vai haver locução verbal? Quando eu tiver dois verbos, um ao lado do outro, um próximo ao outro. O predicado é essencial para a oração, certo? Pois é esse termo que traz todas as informações sobre quem? Sobre o sujeito, certo? Então, para facilitar seu reconhecimento, é preciso detectar quem é o sujeito primeiro, né? Ou o vocativo, caso ele apareça. Tudo o que restar na frase, depois que eu identifico o sujeito, tudo o que restou é o meu predicado. Então, esse é um detalhe bem importante que você deve perceber, tá bom? Então, vejamos aqui. A aplicação aqui. Como que isso se aplica? A maior crise hídrica da história recente do Paraná, registrada pelo CIMEPAR. Então, veja aqui, ó. O que foi registrado pelo CIMEPAR? Tudo isso aqui que foi registrado, ó, a maior crise hídrica da história recente do Paraná. Então, isso que está em vermelho aqui seria o sujeito. E tudo que restou é o meu predicado. Registrado é um verbo. E após o verbo, também forma o predicado. Então, tanto o verbo quanto o que vem após o verbo, ou seja, os complementos, também serão predicado. Então, o predicado é formado, né, pelo verbo, nesse caso aqui, pelo verbo registrar, na forma registrado, tá? E as palavras, né, finais aqui pelo CIMEPAR. Registrado por quem? Pelo CIMEPAR, né? Então, essa ideia aqui, complementando aqui a nossa oração. Bacana? Agora, a terceira atividade aqui para você fazer comigo. Esse processo iniciou essa semana. Ele vai integrar toda a região metropolitana de Curitiba, que é onde estamos registrando o processo de seca severa, de crise hídrica de forma mais intensa. Perguntinha: identifique no trecho destacado, então nesse trecho inicial, qual é o tipo de sujeito e separe os termos que compõem o sujeito, né? O verbo e o predicado. Então você vai escrever lá, sujeito, e aí anota a palavra que forma o sujeito. Escreve lá, verbo, e aí coloca qual é o verbo. E depois escreve predicado e anota em seguida quais palavras compõem o predicado. Já voltamos.
Legal, pessoal, voltamos, vejamos aqui então a resposta aqui comigo, aqui. Identifique no trecho destacado, então, qual é o tipo de sujeito, né? Separando o sujeito, o verbo e o predicado. Então, vamos ver aqui? Então, o tipo de sujeito era o sujeito simples, certo? Qual eram as palavras que formavam o sujeito? Esse processo, então, essas duas palavras compõem o sujeito. O verbo iniciou e o predicado, né? Ele também é composto pelo verbo, então, iniciou essa semana. Então, o verbo e todo o resto, tá bom? Então, eu só separo o sujeito e tudo que sobrar também compõe o meu predicado. Bacana? Agora, falando aqui sobre tipos de sujeito, um novo sujeito que aparece aqui, sujeito desinencial. O que é isso, professor? Nos casos em que o sujeito da frase não está explícito, mas ele pode ser identificado por meio da desinência. O que é desinência? A terminação verbal, ou seja, o finalzinho lá da palavra. A gente já vai ver isso aqui. Classifica-se, então, como sujeito desinencial, tá? Então, aqui, pensando aqui, precisamos estocar água, precisamos preservar, né? Qual será que é o sujeito aqui, tá? O que seria aqui? Se fosse sujeito desinencial, né? Precisamos, repare aqui, ó, precisamos. Esse finalzinho aqui da palavra, do verbo, ele é uma desinência, tá bom? Então, preste sempre atenção nisso. E aqui a pergunta, mesmo que o verbo apareça sozinho, é possível identificar o sujeito dessa frase? E qual é a estratégia utilizada para essa identificação? Pensa um pouquinho e já voltamos.
Legal, pessoal, vamos lá. Então, mesmo que o verbo apareça sozinho, é possível identificar o sujeito dessa frase? E a outra pergunta, qual estratégia foi utilizada então para essa identificação? Vejamos. Sim, é possível, tá? A estratégia é reconhecer o sujeito observando a terminação, aquilo que eu falei anteriormente. Olha lá, ó, precisamos, esse finalzinho aqui, ó, mos, ele indica então, ó, portanto, o sujeito nós, né, pode ser reconhecido pela desinência da forma verbal. Quem precisamos? Nós precisamos. Então, eu consigo identificar por essa terminação aqui verbal, beleza? E agora, retomando conceitos aqui bem rapidamente, já falamos sobre isso, chamamos de núcleo do sujeito o termo mais significativo que o compõe, certo? Quando o sujeito é formado, por exemplo, por um artigo e um substantivo, o núcleo é o substantivo que vem depois desse artigo, né? Já falamos na aula anterior sobre isso. Então, aqui o exemplo. A previsão é que a primavera será muito seca. Então, repare aqui, ó, os substantivos previsão, olha aqui, previsão e primavera, tá? São núcleos do sujeito. Por quê? Repare que aqui eu tenho um artigo a previsão, e aqui eu tenho um outro artigo a primavera. Então, eu sei que essas duas palavras são núcleos, porque elas são substantivos, beleza? E a atividade número 5 aqui para você treinar aqui comigo. Observe a expressão destacada na oração a seguir. As faturas de água já traziam algumas dicas para o consumo consciente. Identifique qual é o tipo de sujeito utilizado nessa frase, né, nesta oração, e o núcleo. Qual é o núcleo desse sujeito? Pensa um pouquinho e já voltamos.
Isso aí, pessoal, vamos lá. Então, identifique qual é o tipo de sujeito aqui, tá? Utilizado na oração e qual o núcleo do sujeito. Vejamos. Tipo de sujeito, sujeito simples, tá? Qual era o sujeito? As faturas de água. E o núcleo do sujeito é faturas. Por que faturas? Porque observe que faturas vem após o artigo as. Então, aqui, faturas é o termo de maior significado nessa frase, tá? O termo faturas é um substantivo. Valeu? E a atividade 6, leia o enunciado aqui comigo. Nós precisamos estocar água. Qual é o tipo de sujeito utilizado nessa frase? Identifique o sujeito, o verbo e o predicado. Pense um pouquinho e responda para mim. Legal, pessoal. Vejamos aqui então
qual é o tipo de sujeito utilizado, né? E nós deveríamos separar, então, sujeito, verbo e predicado. Vejamos como ficou. Tipo de sujeito, sujeito simples, verbo, precisamos, e o predicado, precisamos estocar água. Lembrando que o verbo também faz parte do predicado. Valeu? E agora um quiz aqui para a gente trabalhar. Sujeito desinencial, que apareceu nesta aula, é aquele identificado pelo ou pelo núcleo do sujeito, pelo início do verbo, pela presença de um pronome ou pela terminação verbal. E aí, o que vocês acham? Eu acho que é o finalzinho, né? Não é aquela terminação verbal? Vocês acham também isso? Vejamos. Plim. Aqui é a resposta, letra D, terminação verbal. Lembra lá o mos, né? Precisamos. Quem precisamos? Nós precisamos. Então, a gente conseguia fazer a identificação. Bacana? E agora, resumindo a nossa aula, estamos aqui nos finalmente, tá? O que nós fizemos na aula de hoje? Nós lemos a entrevista, identificamos os sujeitos presentes, né, em cada um dos enunciados, nós reconhecemos os tipos de sujeito que apareceram, sujeito simples, e hoje também trabalhamos sobre o sujeito desinencial, né? Lembrando então, sujeito simples formado por um único núcleo, sujeito composto formado por 2 ou mais núcleos, e o sujeito desinencial é aquele que eu consigo identificar pela terminação verbal. Beleza? Então agradeço muito você que esteve conosco nessa aula e até a próxima.